Fala Ninja, beleza? Bem-vindo ao nosso grupo de Acelerador Ninja, tudo bem? Continua a nossa degustação GAN. Hoje eu vou falar para destravar o Ninja em você sobre criatividade e inovação Ninja. Inovar não é inventar, é resolver problemas de um jeito melhor. Você pode dominar a técnica, conhecer o sistema, entender o negócio, mas se você não sabe pensar diferente e propor soluções novas, você será apenas mais um. Criatividade é a habilidade de sobreviver e prosperar em qualquer cenário. Em época de crise, crie. Né? Então, o que é pensar diferente? Pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa é você está tendo aquela solução ali, você está vendo aquele problema, né? Que quando a gente está no meio do problema, a gente não consegue enxergar uma solução. Então você tem que sair, como numa visão de terceira pessoa ali, enxergar de fora e falar o que eu faria diferente. Ou enxergar a situação ali de uma cabeça mais fria, pensativa, lógica, racional, para você tentar entender o que está acontecendo naquela situação e como você poderia sair daquela situação. A gente vai ter um exercício lá no final para você realmente fazer isso, Ninja. O que é criatividade de verdade? Não é dom, não é só arte, não é só ter ideias malucas, né? Então não é dom. A criatividade você vai aprendendo, aqui você está evoluindo cada vez mais. Espero que você tenha aprendido com esses vídeos que a gente vem passando toda essa nossa jornada aqui do Grupo Acelerador Ninja. Isso é só um pedacinho do que você vai ter lá dentro e muito mais. Então não é dom, não é só arte, não é só ter ideias malucas. Você tem que conectar tudo isso. É a capacidade de conectar pontos. Ver padrões e enxergar caminhos onde os outros só veem bloqueios. Que eu falei, puxa vida, não tem uma solução ali. Você tem que pensar naquela solução fora da caixa, tentar entender por que aquilo lá, como que a gente poderia fazer diferente aquela situação, o que eu poderia pensar diferente, que solução eu poderia propor diferente ali. Isso é interessante, né? Mesmo que não seja, você vê o problema ali na empresa tal, só que aquilo lá fala, dane-se, eu executo, eu não resolvo. Então, você tem que pensar como resolver aquele problema. Você está com um problema ali na mão, como você vai resolver isso, beleza? Por que a maioria não inova? Tem medo de errar, né? O medo de errar, existem 6 medos básicos do ser humano. Um deles é medo de falhar, medo de errar, medo da crítica. Falta de ambiente criativo, então você não tinha até ontem, até onde você está vendo aí, não sei, mas agora você começou a entender o que é o Grupo Acelerador Ninja. Eu preciso passar isso para vocês, eu quero acelerar esse conhecimento. Então, esse conhecimento você não tinha onde aprender isso. Esse ambiente criativo, esse ambiente colaborativo. Então, você entrando aí para o nosso GAN, para o nosso Ginga, Grupo Implementador Ninja, para o nosso Combo Ninja Master, você vai estar num grupo criativo, num grupo que está pensando diferente, pensando fora da caixa, evoluindo nos raciocínios, né? Então, quando você tem um foco naquilo que funciona, você não vê outra solução. Então, assim, é a dica de Ninja. Se eu desenvolvo um programa, como que eu mesmo posso testar o programa? Eu posso testar o programa, eu vou passando os mesmos erros. Porque o cérebro foi feito para quê? Para economizar energia, sobrevivência. Então ali, sobrevivência é economizar energia. Então você economiza energia. Então, se eu estou passando numa situação, eu falo, isso aqui já vi, você passa em vários problemas que você acha que já viu. Por quê? Eu mesmo que desenvolvi. Se eu desenvolvi, como que eu posso estar pensando diferente numa coisa? Por isso que existe o desenvolvedor, a pessoa que escreve a documentação, a pessoa que vai validar a documentação, a pessoa que vai testar o que você fez, o robô que vai testar tudo aquilo de forma automática, um TIR, que é uma automação de testes. A gente trabalha isso dentro da Escola Ninja DVPL, dentro das mentorias, entendeu? Então você não consegue focar, isso que eu falei, você tem que ver isso de uma visão de terceira pessoa, fora. Sair do turbilhão e tentar enxergar de fora. Isso aí você vai começar a ter criatividade e inovar. Crença de que não sou criativo. Não.
O que é essa crença limitante aí, Ninja? Que você não é criativo? Porque você foi ensinado sempre a fazer daquele jeito. Não, cara. Vai aí, continua, não se preocupa. Faz do jeito que tá e não pensa diferente não, entendeu? Não pensa fora da caixa. Então você tem essa crença limitante. A gente tem várias crenças limitantes. Então quando você faz um detox mental, você quebra. Por isso eu tenho um programa de detox mental de 21 dias, para você quebrar essas crenças limitantes, para você entender coisas que te bloqueiam, né? Então, existe essa crença, eu não sou criativo. Mas se você fizer um brainstorm, sentar junto, estudar com a gente, se você quiser evoluir muito mais, quer ir rápido, vai sozinho, quer ir longe, vai acompanhado, você vai junto com a gente, você vai ser mais criativo, você vai trazer problemas, a gente vai propor soluções diferentes. Eu não sou o único que tem solução, tomara que vocês tenham mais do que eu, entendeu? Então, a gente sempre está ali, num ambiente colaborativo. Falta de método e estímulo. Então até ontem você não tinha esse método, esse estímulo. Hoje você tem o Grupo Acelerador Ninja, nosso Combo Ninja Master, que é para realmente acelerar seu conhecimento. Inovar no Proteus ou em qualquer outra ferramenta é criar uma rotina mais leve, ou uma nova rotina. Automatizar um processo com lógica de negócio. O Proteus é uma ferramenta que tem 20, 30, 40 anos de mercado, certo? O que acontece com ela? É a ferramenta que ela foi feita desde aquele início. Então, na época, o que tinha nas empresas? Tesouraria, tinha contas a receber, tinha contas a pagar. Então você tinha vários departamentos. Hoje, eles foram unificados ali. Então você tem que automatizar esses processos, né? Talvez a pessoa, numa empresa de pequeno porte, entre aspas, o que é pequeno porte para TOTOS, né? Empresa de 5 milhões, 25 milhões, é um pequeno porte. Então, será que essa empresa ela tem a capacidade de ter contas a pagar, contas a receber, tesouraria, recebimento, caixinha? Não. Então ela pode ser que tenha uma ou duas pessoas para contas a pagar e receber. Só um a receber e um a pagar, entendeu? Então o sistema foi feito. Você tem que pensar fora da caixa novamente. Como que eu posso automatizar um processo com lógica de negócio? Se você tem visão integral sistêmica, você vai entender como o sistema funciona. Como ele funciona, fala assim, puxa vida, agora já entendi. Por isso que você tem que, a dica de ninja, por isso você tem que conhecer os 3 pilares. Você fala, puxa, se eu fizer um ponto de entrada aqui, eu resolvo o problema dele. Ah, mas se eu criar um relatório desse jeito, eu vou resolver o problema dele. Entendeu? Então você está deixando quem pensar? Seu coordenador, seu gestor. Mas você mesmo poderia dar soluções e até passar para ele essa solução, entendeu? Então, mas qual que é o medo? Eu não sou criativo, não quero nem saber isso daqui, para mim não resolve. Eu estou aqui só apenas para executar, não para resolver problema. Reduzir um clique sem perder controle, é isso que eu estou dizendo. Propor uma visão nova ao cliente. Você não precisa reinventar a roda, só precisa rodá-la melhor. Então, a roda está lá, ela já existe. Mas como que eu posso automatizar esse processo para o cliente? Então, nas nossas mentorias, nossas imersões, os relatórios, Smart View, o TIR, que é Total Interface Robots, com ele o que você faz? Você automatiza processos. Né? Então, as empresas têm problema o quê? De testar aquilo que você desenvolveu na área de tecnologia. Porque não tem tempo, aquelas coisas todas que você já conhece aí, não preciso nem dizer. Se eu, dentro da área de tecnologia que acontece dentro da TOTOS, a gente tem um robô que testa as coisas para a gente faz a rotina, ele testa e vê se quebrou alguma coisa. Se aquele ponto de entrada, aquele desenvolvimento, aquela inovação que você fez, se não prejudicou o que já existia. Então, se passou, a gente sobe à noite para uma base congelada, um robô roda isso à noite, um SonarQube roda esse à noite, cria os dicionários, compila o fonte, por isso que hoje a gente tem o quê? Uma versão muito mais correta, mais certa, entendeu? Então todo dia tem aquela parte da inovação que sobe e depois vai sendo evoluída, entendeu? Por isso você tem a parte contínua da coisa, né? Entendeu? Então sempre tem uma versão da continuidade ali que a gente vai trabalhando, que vocês conseguem baixar, entendeu?
4 estímulos de criatividade, Ninja. Perguntar diferente, mas o que eu poderia fazer diferente aqui? Vamos pensar. Eu poderia fazer desta forma, mesmo que seja totalmente ilógico, irracional, digamos assim, que depois você vai começar a entender como você pode pensar cada vez mais rápido, entender das soluções. Mas se você não conhece o sistema, se você não conhece gestão, se você não conhece tecnologia, como você pode dar uma solução diferente? Conectar áreas distintas. Então você começa a conectar a área da criatividade, a área da inteligência, compras com financeiro, o que eu posso fazer melhor aqui, o que eu posso fazer melhor ali, e você começa com seus comportamentos, as suas ideias, motivações aí, você tentar criar uma nova solução ali. Observar padrões ocultos. Isso é mais complicado. Por quê? Ele está oculto. Então, o que eu falei, de repente eu estou ali vendo um problema que está ocorrendo sempre, só que você não está descobrindo o que pode ser. Então você vai ter que analisar o sistema, você vai ter que entender o que está acontecendo, né? Então você tem que analisar os padrões ocultos, ou vícios que existem dentro do sistema, vícios culturais que existem no sistema, que você vai ter que quebrar, né? Ou um erro pré-existente que existe no sistema, né? Então você tem que tomar cuidado com esses padrões e romper o padrão automático, ok? Por quê? Você cai naquele erro, daquele erro você corrige o erro, aí só que você não tem tempo para fazer a preventiva dele para não ter mais problema na frente, aí você vai para uma outra coisa, você resolve outra coisa, e mês que vem de novo no fechamento você tem 20, 30, 40 coisas para fazer de novo. O cliente está cansado disso, o cliente não quer mais isso. Então você tem que romper esse padrão automático, esse ritmo hipnótico que a gente vive. A gente tem que parar, pensar, entender o que está acontecendo. Então, um desafio ninja de criatividade. Pegue um problema que você enfrenta e gere 5 soluções possíveis, mesmo que pareçam absurdas. Coloca aí no seu diário do ninja aí, no acelerador ninja. Escolha uma ideia e coloque em prática ainda essa semana. Quem não treina o músculo da criatividade, atrofia, entendeu? Então você precisa pensar fora da caixa. Mesmo que seja um absurdo. Traga o absurdo para cá. De repente, em cima desse absurdo, a gente consegue ter uma solução melhor. Falar, puxa, entendi seu conceito. Daqui não poderia ser assim, não poderia ser assim. É isso que eu faço hoje com os gestores. Os gestores hoje eles ficam na mão de uma consultoria, ficam na mão de uma TOTUS, e ele não entende o que precisa melhorar no sistema. Então ele fala, eu preciso isso. Está desse jeito. E eu vou ser o braço direito dentro da empresa dele, que é o Master Ninja Empresarial. Se você é pessoa jurídica, você pode me contratar para isso, Master Ninja Empresarial, para eu ser um gestão à vista dentro da sua empresa. A gente marcar reuniões, fazer reuniões, entender que você está evoluindo. Mesmo que você já tenha consultoria aí dentro, mesmo que você já tenha técnicos contratados, mesmo que você já tenha sua equipe de tecnologia, não importa, é para isso mesmo. Mesmo que você já tenha projeto com a TOTUS, não é para isso. Eu quero ser aquela pessoa que eu vou te orientar qual o melhor caminho a fazer. Beleza? Então agora você entendeu o que é mentalidade, a tecnologia, negócios, gestão, produtividade e inovação. Você está pronto para sair da estagnação e viver como um verdadeiro ninja da nova era. Numa próxima aula a gente vai falar sobre networking e futuro. Clica no cadeadinho aí, compartilha, curte, comenta, passa em frente. O cadeadinho aí já vai te levar direto. A gente tem muito conteúdo lá dentro. Tem lives mensais, tem cursos disponíveis para você. Um curso que já está disponível nos níveis aí, o curso é disponível para todos os níveis de assinatura. O curso que está disponível lá, Inteligência Emocional no Trabalho. Entendeu? Então já está lá disponível. Detox Mental 21 dias também já está disponível. Então, vai em frente, assina que você vai ter muito conhecimento aí, Ninja. Até mais!